Cristo em seu santuário. Nosso sumo sacerdote no Santo dos Santos. O assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Revelou um conjunto completo de verdades ligadas harmoniosamente entre si e mostrando que a mão de Deus dirigia o grande movimento do advento e apontara novos deveres ao trazer à lume a posição e obra de seu povo. Como os discípulos de Jesus, depois da terrível noite de angústia e desapontamento, alegraram-se muito ao verem o Senhor, assim se regozijaram então os que pela fé haviam aguardado o segundo advento. Esperavam que ele aparecesse em glória para dar a recompensa a seus servos. Vendo frustradas suas esperanças, perderam de vista Jesus e, como Maria junto ao sepulcro, exclamaram: Levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Então, no lugar santíssimo, contemplaram de novo seu compassivo sumo sacerdote, prestes a aparecer como Rei e Libertador. A luz proveniente do santuário iluminou o passado, o presente e o futuro. Souberam que Deus os havia guiado por sua providência infalível. Se bem que, como aconteceu aos primeiros discípulos, não compreendessem a mensagem por eles mesmos comunicada, esta era, no entanto, correta a todos os respeitos. Proclamando-a, tinham cumprido o propósito de Deus, e seu trabalho não havia sido em vão no Senhor. De novo gerados para uma viva esperança, regozijavam-se com gozo inefável e glorioso. Tanto a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, com uma mensagem do primeiro anjo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora de seu juízo, indicavam o ministério de Cristo no lugar santíssimo, o juízo investigativo e não a vinda de Cristo para resgatar o seu povo e destruir os ímpios. O engano fora não na contagem dos períodos proféticos, mas no acontecimento a ocorrer no fim dos 2.300 dias. Por este erro, os crentes sofreram desapontamento. Entretanto, cumprira-se tudo o que estava predito pela profecia e que podiam eles com autoridade bíblica esperar. Ao mesmo tempo em que lamentavam a derrocada de suas esperanças, transcorrera o acontecimento que fora predito pela mensagem e que deveria cumprir-se antes que o Senhor aparecesse para recompensar a seus servos. Cristo aparecera não à terra como esperavam, mas conforme fora prefigurado tipicamente ao lugar santíssimo do templo de Deus no céu. É ele representado pelo profeta Daniel como estando a vir nesse tempo ao ancião de dias. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se não à terra, mas ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Daniel 7, verso 13. Esta vinda é também predita pelo profeta Malaquias. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, verso 1. A vinda do Senhor a seu templo foi súbita e inesperada para seu povo. Não o buscaram ali. Esperavam que viesse à terra como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho. 2 Tessalonicenses 1, verso 8. O povo, porém, ainda não estava preparado para encontrar-se com o Senhor. Havia ainda uma obra de preparo a ser por eles cumprida. Ser-lhes-ia proporcionada luz, dirigindo-lhes a mente ao templo de Deus no céu, e ao seguirem eles pela fé ao sumo sacerdote em seu ministério ali, novos deveres seriam revelados. Outra mensagem de advertência e instrução deveria dar-se à igreja. Diz o profeta: quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo dos ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi e os afinará como ouro e como prata,
Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Malaquias 3, versos 2 e 3. Os que estiverem vivendo sobre a terra, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão sem mediador estar em pé na presença do Deus Santo. Suas vestes devem estar imaculadas, o caráter liberto do pecado pelo sangue da aspersão. Mediante a graça de Deus e seu próprio esforço diligente, devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. Enquanto o juízo de investigação prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento de pecado entre o povo de Deus na terra. Esta obra é mais claramente apresentada nas mensagens do capítulo 14 de Apocalipse. Quando ela se houver realizado, os seguidores de Cristo estarão prontos para o seu aparecimento. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Malaquias 3, verso 4. Então, a igreja que nosso Senhor deve receber para si à sua vinda será a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Efésios 5, 27. Então ela aparecerá como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Cantares de Salmo 6, 10. Além da vinda do Senhor a seu templo, Malaquias também prediz o segundo advento, sua vinda para a execução do juízo nestas palavras: E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, verso 5. À mesma cena se refere Judas quando diz: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade. Judas 14, 15. Esta vinda e a vinda do Senhor a seu templo são acontecimentos distintos e separados. Fundamentos escriturísticos. A vinda de Cristo ao lugar santíssimo, como nosso sumo sacerdote, para a purificação do santuário, a que fez referência em Daniel capítulo 8, verso 14. A vinda do Filho do Homem ao ancião de dias, conforme se acha apresentada em Daniel capítulo 7, verso 13, e a vinda do Senhor a seu templo, predita por Malaquias, são descrições do mesmo acontecimento. E isto é também representado pela vinda do esposo ao casamento, descrita por Cristo na parábola das 10 virgens de Mateus capítulo 25. A proclamação "Aí vem o esposo" foi feita no verão de 1844. Desenvolveram-se então as duas classes representadas pelas virgens prudentes e as loucas. Uma classe que aguardava com alegria o aparecimento do Senhor e que se estivera diligentemente preparando para o encontrar. Outra classe que, influenciada pelo medo e agindo por um impulso de momento, se satisfizera com a teoria da verdade, mas estava destituída da graça de Deus. Na parábola, quando o esposo veio, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. A vinda do esposo aqui referida ocorre antes das bodas. O casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo. A Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que é a capital e representa o reino, é chamada a esposa, a mulher do Cordeiro. Disse o anjo a João: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito, diz o profeta, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Apocalipse 21, versos 9 e 10. Claramente, pois, a esposa representa a Santa Cidade, e as virgens que saem ao encontro do esposo são símbolo da igreja. No Apocalipse é dito que o povo de Deus são os convidados a ceia às bodas. Apocalipse 19, 9.
Se são convidados, não podem ser também representados pela esposa. Cristo, conforme foi declarado pelo profeta Daniel, receberá do ancião de dias no céu o domínio e a honra e o reino. Receberá a Nova Jerusalém, a capital de seu reino, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Daniel 7,14 e Apocalipse 21:2. Tendo recebido o reino, ele virá em glória como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, para a redenção de seu povo, que deve assentar-se com Abraão, Isaque e Jacó à sua mesa, em seu reino. Mateus 8:11 e Lucas 22:30, a fim de participar da ceia das bodas do Cordeiro. A proclamação "Aí vem o esposo", feita no verão de 1844, levou milhares a esperar o imediato advento do Senhor. No tempo indicado, o esposo veio não para a terra como o povo esperava, mas ao ancião de dias no céu, às bodas, à recepção de seu reino. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Elas não deveriam estar presentes em pessoa nas bodas, pois que estas ocorrem no céu ao passo que elas estão na terra. Os seguidores de Cristo devem esperar o seu Senhor quando houver de voltar das bodas. Lucas 12:36. Mas devem compreender o trabalho de Cristo e segui-lo pela fé ao ir ele perante Deus. É neste sentido que se diz irem eles às bodas. Na parábola, as que tinham óleo em seus vasos com as lâmpadas foram as que entraram para as bodas. Os que, com conhecimento da verdade pelas Escrituras, tinham também o Espírito e graça de Deus, e que na noite de sua amarga prova esperavam pacientemente, examinando a Bíblia a fim de obterem mais clara luz, esses viram a verdade relativa ao santuário celestial e a mudança no ministério do Salvador, e pela fé o acompanharam em sua obra naquele santuário. Todos os que, mediante o testemunho das Escrituras, aceitam as mesmas verdades, seguindo a Cristo pela fé ao entrar ele à presença de Deus para efetuar a última obra de mediação e para no final dela receber o seu reino, todos esses são representados como estando a ir às bodas. A mesma figura do casamento é apresentada na parábola do capítulo 22 de Mateus, onde claramente se representa o juízo de investigação como ocorrendo antes das bodas. Previamente às bodas vem o rei para ver os convidados, Mateus 22:11, a fim de verificar se todos têm trajes nupciais, vestes imaculadas do caráter lavado e embranquecido no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7:14. O que é encontrado em falta é lançado fora, mas todos os que, sendo examinados, se verificar terem vestes nupciais, são aceitos por Deus e considerados dignos de participar de seu reino e assentar-se em seu trono. Esta obra de exame do caráter, para determinar quem está preparado para o reino de Deus, é a do juízo de investigação, obra final no santuário do céu. Quando a obra de investigação se encerrar, examinados e decididos os casos dos que em todos os séculos professaram ser seguidores de Cristo, então e somente então se encerrará o tempo da graça, fechando-se a porta da misericórdia. Assim, esta breve sentença, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta, nos conduz através do ministério final do Salvador, ao tempo em que se completará a grande obra para a salvação do homem. Ministério nos dois compartimentos. No cerimonial do santuário terrestre, que conforme vimos é uma figura do serviço no santuário celestial, quando o sumo sacerdote no dia da expiação entrava no lugar santíssimo, cessava o ministério no primeiro compartimento. Deus ordenara: e nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário até que ele saia. Levítico 16:17. Assim, quando Cristo entrou no lugar santíssimo para efetuar a obra final da expiação, terminou seu ministério no primeiro compartimento.
Mas quando o ministério no primeiro compartimento terminou, iniciou-se o do segundo compartimento. Quando no cerimonial típico o sumo sacerdote deixava o lugar santo no dia da expiação, entrava perante Deus para apresentar o sangue da oferta pelo pecado, em favor de todos os israelitas que verdadeiramente se arrependiam de suas